Para quem vive no campo, cada minuto vale muito. E confiança é o que move qualquer parceria. Por isso, quando se trata de escolher a minha companheira de trabalho, eu não abro mão de força e robustez. É exatamente isso que eu encontro na Amarok. Essa picape é a verdadeira aliada do agronegócio. Com o motor V6 e o recurso Overboost, ela entrega até 275 cavalos de potência, garantindo desempenho de sobra para encarar qualquer desafio, seja na estrada ou na terra. A maior caçamba da categoria faz toda a diferença. Cabe tudo que precisamos levar, garantindo tempo e produtividade. O design mais imponente, aliado à iluminação moderna, reforça a presença marcante, enquanto a tração 4Motion garante confiança até nos terrenos mais difíceis. A Amarok não é apenas uma picape, é um investimento em potência, confiabilidade e resultado. Porque quem vive no campo sabe, só com força e confiança a gente vai além. Amarok, a picape carregada de força bruta. Pessoal, nossos parceiros da Integral Mix têm uma novidade que seu cavalo vai gostar muito. Chegou a Performance Fit, uma ração desenvolvida para cavalos de alta performance, entregando mais equilíbrio, desempenho, saúde e toda a segurança nutricional que já é marca registrada da Integral Mix. A Performance Fit foi criada para atender às exigências de desempenho sem abrir mão do bem-estar e do equilíbrio metabólico do seu cavalo. Por isso, ela conta com baixo teor de amido, maior inclusão de fibras de alta digestibilidade, ingredientes selecionados e aditivos funcionais estratégicos. Tudo isso contribui para a saúde digestiva do animal, permitindo que ele expresse sua máxima performance com mais segurança nutricional. Então fique de olho, porque nos próximos conteúdos vamos mostrar ainda mais benefícios dessa ração, que chegou para elevar a performance sem abrir mão da saúde e do equilíbrio nutricional do seu cavalo. Olá, amigos do Agronegócio, está no ar o Agro 360. Lembrando que a gente está aqui no canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio, e o nosso canal do YouTube é Agro 360 Podcast. A gente espera você lá para se inscrever no canal e estar sempre com a gente. Hoje vamos falar de medicina veterinária esportiva. Tá aqui comigo o cara que é um expert nesse assunto. Meu querido Hélio Itapema tá aqui. Obrigado pela presença, Elião. Eu que agradeço, Rafael. Um grande Só chamei você de Hélio agora. Daqui pra frente é Elião, pode ser? Pode ser. Eu sempre falo isso pros convidados, né? Não, fica tranquilo. Um grande prazer estar aqui. Eu sou um consumidor, assim, quanto mais do podcast. Que legal, na obrigado. estrada, a gente roda bastante. Uhum. E na estrada eu fico ouvindo todos os episódios. Com certeza eu ouvi, nos últimos meses, pelo menos, todos os episódios. Que legal, obrigado. Discorda um pouco, concorda um pouco com os assuntos? Sempre, mas isso é Tem que ter, importante, né? Isso tem que ter. Com respeito, eu acho que discordar é sempre bom, né? Mantendo respeito, é sempre bom você ter uma opinião diferente. E eu tava vendo também aqui nos bastidores, antes de começar, que você é faixa preta, como é que é negócio Quarto dan de jiu-jitsu, isso. Dan de jiu-jitsu. Tá bom. 15 anos na faixa preta. Não vou discordar sem nada aqui. Não. A verdade é que quando você vai pegando grau na faixa preta, eu falo isso até no treino de jiu-jitsu. O pessoal olha e fala, pô, 4º grau na faixa preta, não é sinal que você é bom, é sinal que você é velho. Porque são 3 anos para cada grau e da terceira em diante são 5 anos. Então, 15 anos depois que você pegou a faixa preta, você só acumulou uma coisa: conhecimento, claro, e lesão. Então, você já não aguenta mais quase andar. Aí você pega esses novinhos, faixa roxa, faixa marrom, sabe, com 20 e poucos anos pulando do lado pro outro, é sinal que você é velho, não que você é bom, né? Agora, antes da gente falar um pouco da sua história de vida, o que tem a ver a veterinária esportiva com o jiu-jitsu? Você tem alguma correlação dos dois? Cara, total. Eu acho que, assim, eu aprendi muito com jiu-jitsu. Várias coisas, até difícil mensurar. Eu acho que a gente aprende que não consegue chegar rápido em lugar nenhum. Então, existe um tempo para você alcançar a faixa preta. Existe um tempo para você conseguir um grau. Existe um tempo... E não adianta você querer chegar rápido. Porque é melhor você ser um bom faixa azul do que um péssimo faixa preta. E, da mesma forma, é melhor você ser um bom radiologista do que ser um péssimo cirurgião. Então, não adianta você querer chegar rápido nas especializações. Segunda coisa, resiliência. Você aprende que, às vezes, um erro que você cometeu te colocou numa situação ruim. Isso dentro de uma luta ou na vida. Na vida, não é só na veterinária ou na luta. Sem dúvida. Então, você comete um erro, como é que eu não vou cometer mais esse erro? Ou melhor ainda, eu vou ter que respirar e pensar o que eu vou fazer nesse momento para sair dessa situação. Então, muitas vezes, quando você tem um caso clínico desafiador, que é super constante, com a idade, você começa a enfrentar, às vezes, casos clínicos mais e mais desafiadores, porque as pessoas começam a te chamar
com aqueles pepinos, né? Antes Só não. puxa, né? Quando você é novo, você vai pegando casos mais comuns. Depois de mais velhos, vão te chamando com pepinos. E de repente você tem que respirar, você tem que pensar, você tem que ir por fases até chegar no diagnóstico mais preciso possível. E também no jiu-jitsu é assim. Às vezes você tá com 180 quilos, tá te botando uma força descomunal. Se você não pensar e quiser trocar força com ele, você já perdeu. E mesma coisa com o cavalo, né? Quando Uhum. você quiser trocar força com o cavalo, você perdeu. Exatamente. O É mundo muito da, mais forte que você. o mundo da veterinária vai ser e está sendo dominado pelas mulheres, e eu acho que por um motivo óbvio. Porque às vezes a pessoa fala, mas a mulher consegue dominar um cavalo. Ela não tem que dominar um cavalo com força. Assim como a gente. A partir do momento que a gente for trocar força com ele, a gente perdeu. Exatamente. Né? Então, muitas coisas. Respeito aos mais velhos, saber que você nunca vai ser o melhor. Então, dentro de um tatame, sempre vai ter alguém melhor do que você, e às vezes essa pessoa pode ser uma pessoa até menos graduada, que é melhor do que você naquele momento. Uhum. E de repente na vida também é assim, na clínica também. Se você for mais inteligente numa mesa, você não está evoluindo nada naquela mesa. Sempre é bom você estar conversando com alguém que seja melhor e mais inteligente do que você. E na veterinária é a mesma coisa. Eu acho que quem foi o melhor veterinário de 1920? Quem foi o melhor veterinário de 1840? Ninguém lembra e não vai lembrar. Entendeu? Então eu não quero ser o melhor, definitivamente. Eu quero ser melhor do que ontem. Isso sim, mas o melhor não. E no jiu-jitsu a mesma coisa, entendeu? Eu quero melhorar gradativamente, mas não chegar ao topo ou ser o melhor na profissão e nem no tatame. Agora, como é que começa a veterinária na sua vida antes de a gente chegar nessa questão da medicina esportiva? Como é que começou essa história para você, a veterinária? Bom, em 1989, Não precisa ter preciso. Se não não quiser falar a idade, não tem problema. não tem problema. Eu já falei que eu sou velho, né? Por causa do jiu-jitsu. Mas em 1989, mais ou menos, meu pai comprou um cavalo e, como todo entusiasta, o cavalo é uma cachaça, né? O cavalo acaba se tornando um vício. Você morava aqui em São Paulo já? Morava em São Paulo, ele comprou... Ligação com fazenda, nada, zero. Zero. Inclusive, quando ele foi levar para eu ver o cavalo, ele fez surpresa e ele comprou lá em Interlagos, na prainha, né? E quando ele começou a ir para Interlagos, eu achei que era um barco, porque ele começou a andar, tinha aquelas marinas na represa lá, e tinha um monte de lugar que consertava barco. Comecei a olhar, moleque, falei, comprou um barco. De repente chegou lá o cavalo. Eu tinha medo, nem gostei tanto a princípio, mas eu fiz umas amizades muito fortes lá. E meu pai me deixava lá, eu não andava a cavalo, mas ficava com o pessoal lá. E era muito chato, porque todo mundo saía para andar a cavalo, e eu, porra, não, tenho medo, tal, não vou. Todo mundo saía, eu não ia. Aí, de repente, comecei a montar e, putz... Passear, andar. Não era... Passear, esporte nenhum. Viciei completamente. Entrei na faculdade pra trabalhar com o cavalo, numa ideia muito errada, fui para Minas Gerais, porque eu achei que São Paulo não tinha cavalo, e hoje a gente sabe que a gente tem muitos cavalos em São Paulo, capital, e é um centro de tecnologia, um centro de grandes hospitais. A gente tem o Jockey, Hípica Paulista, Hípica Santa Maria, Clube de Campo, entre outros lugares com cavalo, que passam de 2.000 cavalos dentro da cidade de Dentro de São Paulo, não tinha isso dentro nunca da na cabeça. cidade de São Paulo, sem contar os periféricos, né? São Bernardo do Campo, Guarulhos, tem hípicas gigantescas e muito fortes, Alphaville. Então a gente tem muitos cavalos e muitos veterinários. Dentro da Hípica Paulista tem mais de 30 veterinários atuantes especializados em medicina equina esportiva, não é? Então você vai lá agora, com certeza você vai encontrar mais de 10 veterinários trabalhando lá agora, nesse momento. Então, quer dizer, sem contar jockey, sem encontrar outros lugares de São Paulo. Fui para Minas Gerais. Na época, a gente mexia muito com lusitano. E muito engraçado, é uma raça que eu pouco atendo hoje. É mesmo? Né? E a gente mexia bastante com lusitano. E você foi pra fazer... Queria fazer veterinária pra ficar perto de cavalo. Queria Só equino. Cavalo. Outra ideia errada também, que hoje eu falo para meus estagiários. Se você for bom em qualquer área, você vai se destacar. Então, não necessariamente eu falava, não, pequenos de jeito nenhum, não quero ficar no consultório, eu não quero vender ração. E depois eu conheci pessoas que eram especializadas em nutrição,
espetaculares. Você recebeu aqui no penúltimo episódio. Pode ser que tá mais pra trás, estamos atualizados no tempo. Na verdade, a Maiara, A Maiara da Integral Mix. da Integral Mix, que deu uma aula aqui de nutrição. Ela E eu tem- falava, não quero trabalhar em fábrica de ração e nem de... Hoje eu conheço pessoas que me dão aula de nutrição, sobre suplementos, etc., que trabalham em laboratório. Sabe um exemplo maravilhoso que tem, inclusive que veio aqui, o Rodrigo Untura, que é um dos... O cara tem uma excelência em reprodução bovina e que entrou na faculdade pensando em cavalo. Sim. E até quem não assistiu esse episódio, vale a pena assistir. E, aliás, tá na hora do Digão voltar aqui, que ele é um fenômeno. E ele, na hora que foi experimentar fazer a reprodução bovina, ele achou simples, talvez, não sei se essa é a palavra certa, ou fácil demais, se tornou uma referência mundial em reprodução de bovinos, sendo que a paixão dele era cavalo. Quer dizer, ele se encontrou com aquilo sem pensar, sem querer. E talvez continue sendo a paixão dele cavalo. Sem dúvida. Talvez continue sendo a paixão dele cavalo. E talvez a minha paixão tenha mudado. Porque quando você transforma o seu hobby em profissão, existe uma grande chance de você se distanciar do seu hobby. Eu vou te dar um exemplo. Chegar no final de semana, eu tô de folga domingo, você me chama para um churrasco no seu rancho. Uhum. Eu vou falar, putz, acho que eu não vou lá, nós vamos ficar falando de cavalo, vamos ficar falando de clínica. Vamos pra praia? E falo pra minha mulher pra gente ir pra praia e andar de barco, que nunca foi meu hobby. Minha paixão é cavalo, mas eventualmente a gente começa a se distanciar um pouco do seu hobby. Quem fala bem isso, muito bem isso, é o Flávio Augusto. Uhum. Ele fala pra não transformar a sua paixão em hobby. E às vezes eu falo isso porque é estagiário meu. Eu falo, cuidado, porque... E tem uma grande diferença, Rafael, entre brilho no olhar e sangue no olho. Que é o seguinte, às vezes a pessoa é apaixonada por cavalo, entra na veterinária e fala, eu amo cavalo, vai na hípica, vai no Águia Safaela, vai no Nacional da BQM, qualquer que seja a modalidade, Nacional do Águia, Bimangar Marchador, fala, nossa, que lindo, olha esses cavalos, olha esse ambiente, é tudo que eu quero, tal. Isso é o brilho no olhar, porque você olha o cavalo e fica fascinado e acha tudo lindo, faz um raio-x, acha tudo maravilhoso. O sangue no olho é como, eu cheguei ontem, do interior de Bauru, 11h30 da noite, e fui abrir trabalho para estudar. Isso é o sangue no olho. Uhum. Isso vai diferenciar o grande profissional, já fica a dica aí para os recém-formados ou para os estudantes, o grande profissional do mediano. Porque o brilho no olhar não é difícil de você encontrar. Agora, aquela pessoa que vai chegar, vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai ganhar, na verdade, vai ficar num domingo estudando para resolver os problemas que se acumularam durante aquela semana, esse eu acho que é o ter sangue no olho, eu acho que é a grande diferença. E como é que junta os dois? O brilho no olho com o sangue nos olhos, como na linguagem popular. Na linguagem popular, acho que o desafio. Você se sentir desafiado. Então, poxa, você pega um problema. Ontem, eu fui ver uma potria nova, que tá com uma fratura na bacia, na articulação coxofemoral. Tá? É um desafio. O proprietário perguntou qual o prognóstico. Uma potria super jovem. Hoje, eu li 3 a 4 trabalhos sobre isso. Eu me senti desafiado a resolver o problema daquela potria. Então, acho que esse desafio te faz você querer melhorar, querer ser melhor. Eu acho que se a pessoa não se sente desafiada a melhorar, se pra ela tá bom daquele jeito, e eu vou dizer uma coisa, que trabalhar com o cavalo de esporte não é fazer o cavalo ganhar, é fazer o cavalo estar saudável para participar do esporte. Porque ganhar, o cavalo ganha, o bom ganha, o bom vai irregular e ganha. O bom vai com algum probleminha, uma queda de imunidade, vai e ganha, porque ele tem coração. Entendeu? A Coca-Cola, Rafael, é a Coca-Cola. O Guaraná é o Guaraná. Misturar café no Guaraná não vira Coca-Cola. Quando você tem um cavalo bom na mão, é fácil você lidar com ele. Então, assim, você se sentir desafiado a resolver o problema do cavalo, porque ele estar apto a competir, eu acho que é o que vai unir o brilho no olhar. Porque o brilho no olhar é fácil. A gente vai em lugares maravilhosos. Eu tenho fama de tirar fotos bonitas. Eu falo, é fácil, gente. Ontem eu tava na Fazenda Calunga, lá em Bauru.
da Cissa, e de repente, pô, tava um pôr do sol maravilhoso, os cavalos no piquete, eu abaixei pra ver o casco do cavalo, olhei pra essa, tava a cabeça do cavalo contra o sol, puxei o celular, pum, fiz uma foto. Simples, ficou linda. Aí você fala, é fácil, um pôr do sol maravilhoso, lugares maravilhosos, e cavalo, Sai fácil. sai fácil. Então esse brilho no olhar é fácil. Agora, chegar e estudar, isso tá difícil hoje. Porque hoje a gente vê, como você falou, né, um público que tá chegando, principalmente as mulheres, começando, muitas mulheres na veterinária e tudo mais. Agora, eu acho que talvez tanto quanto na medicina humana, para que área aí dentro da veterinária, não é? Porque se você pensar só no dinheiro, eu não sei, você pode ter frustrações, creio eu. Sem dúvida, sem dúvida. É uma ótica que eu tenho, Sem né? dúvida. E demora. E não adianta eu olhar o seu sucesso do Elião e olhar o outro que trabalha com cachorro, o outro que trabalha com bovino, e é difícil você encontrar. Qual que seria o conselho para quem está hoje, nos últimos anos da universidade de veterinária? Não tenha pressa. Não tenha pressa. O resultado vem. Volta Se no você jiu-jitsu. fizer direito, volta ao jiu-jitsu. Não, e vou além. Não tenha pressa e não venda o seu limite. Em vários sentidos. Então, não tenha pressa porque o resultado acaba vindo. E a pressa vai te fazer cometer erros. E cometer erros com o cavalo é doloso. Não é culposo, só porque você está lidando com uma vida. Então você tem que tentar diminuir a margem de erro ao máximo. Como isso? Estudando e sendo técnico. Porque você fazer de qualquer jeito com um cavalo, você coloca uma vida em risco. E além de uma vida, eu sempre falo, o amor de alguém. Então, quer dizer, você querer colocar o cavalo para competir um nacional, colocando a vida dele em risco, lembre-se que talvez tenha uma criança que monte nele e que vá sofrer muito em perder aquele cavalo por causa do procedimento que você está fazendo errado. E às vezes um projeto por trás de pai, mãe, vô, Sempre tem. daquele cavalo que já, né, vem de uma criação. Além do custo, que custa caro. É. Um cavalo custa caro, é um bolo caro. Cada um pega uma fatia pequena, mas é um bolo caro. Então não tenha pressa, porque demora. Demora pro resultado vir financeiro. Entendeu? Às vezes o resultado psicológico vem até mais rápido, mas o financeiro demora um pouco. Tá? Então o primeiro é não ter pressa. O segundo, não passar do limite dos seus limites. Quando eu digo dos seus limites, é o seguinte: do seu limite do que você aceita como certo e errado dentro da medicina equina esportiva. Então, quando eu falo isso, é no seguinte sentido: Hélio, tem como você fazer uma infiltração com opioide para o cavalo correr amanhã? Se eu não concordo com isso, mesmo sendo novo, o ideal é que eu não me sujeite a fazer isso. Por quê? Porque eu vou atrair pessoas que não fazem isso. Pessoas que gostam e que vão tratar dos cavalos, porque eles têm uma vida mais longeva. Só para entender melhor, essa aplicação seria algo Seria algo prejudicial ao cavalo. prejudicial. Ao Ele animal. compete amanhã, mas ele tá... Mas você está colocando a articulação dele em risco. Entendi. Às vezes até a vida dele em risco com alguns procedimentos. Então, quer dizer, não aceite isso. Porque que acontece? Se você aceitar isso, você vai entrar num ciclo que vai ser muito prejudicial a você mesmo. Que depois você vai atrair pessoas que vão querer que você faça isso sempre. Então, de repente, se você não aceitar, você atrai pessoas que vão agir como você. Nada contra quem faça. Mas, assim, o seu limite você tem que impor desde o começo da carreira. Esse é o seu limite. Se o limite do João é um pouco maior que o seu, problema nenhum. Mas você, pelo menos, vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo. O João também, provavelmente, porque o limite dele é um pouco maior. Outra coisa é o limite de valor e de preço. Tá? Por que acontece? É muito difícil eu tenho clientes meus que são clientes meus há mais de 20 anos. Como é que eu vou reajustar se no começo eu falava, eu vou cobrar barato porque eu sou novo? Então, quer dizer, esse cobrar barato porque eu sou novo, não tem essa necessidade. Também falo isso bastante para os recém-formados que fazem estágio comigo ou para quem trabalha comigo. O que eles têm a mais do que eu? Tempo. Então, se eu for castrar um cavalo, eu vou terminar a castração, juntar minhas coisas, reavaliar o cavalo, tchau, obrigado, até mais. O que esse recém-formado tem que eu vou ter que fazer outra visita à tarde? Ele tem tempo. Ele pode fazer um serviço mais cuidadoso, ir lá fazer o primeiro curativo no cavalo no final da tarde, mostrar pro cara uma atenção que às vezes eu não consigo dar hoje, com 26 anos de formado, e cobrar o mesmo valor. E o cara vai ficar igualmente satisfeito, porque ele vai falar, pô, o cara é muito melhor do que o Hélio.
Ele ficou aqui até o final da tarde, deu uma atenção pra mim absurda. Resolveu o problema do meu cavalo aqui, que o Hélio veio em 10 minutos, teve que ir embora, tal. Então, quer dizer, ele não precisa cobrar mais barato. Ele pode dar uma atenção maior, já que ele tem tempo pra isso. Você não consegue dar. Que às vezes a gente não consegue dar. Uhum. Exatamente. Então, e esse valor é muito difícil você reajustar depois. Quando você entra num ciclo de ter um preço mais barato, você até cria uma fama dessa, né? De ter o preço mais barato. E é legal a pessoa te ligar já sabendo que você não é o mais barato, mas que talvez você possa resolver o problema dele. Uhum. Aí você acaba formando uma casta de clientes que combinam com você, que sabem disso. Uma carteira de cliente que sabe que você trabalha até esse limite ético, que sabe que você... E aí você consegue formar uma carteira de clientes que combinam com o seu tipo de trabalho, e aí você dorme mais tranquilo. Agora, voltando na história do Elhão, quando que você decidiu partir pro lado da medicina esportiva equina? Cara, também outra pergunta boa. Eu fiz meu estágio obrigatório no 5º ano de faculdade com reprodução e neonatologia. Reprodução em... E neonatologia, neonatologia. hipótese. Uhum. E descobri que aquilo não era pra mim. Pela repetição de atos, vamos dizer assim. Eu falei, putz, eu quero me sentir mais desafiado. Outra ideia errada, porque na reprodução existem muitos desafios. Hoje a gente vê a evolução de ICSI até FIV em cavalo, entendeu? Então a gente vê que tem muitos desafios, basta você ser bom ou ficar no grupo dos medianos. Mas aí eu falei, cara, não é o que eu gostei e tal, darará. E de repente eu tive uma proposta de trabalhar na Hípica Paulista, numa equipe da Hípica Paulista. Não tinha contato nenhum com o cavalo de salto. Fui, e aí eu me apaixonei. Na época eu fui fazer um raio-x. O Galo, que era um dos radiologistas mais famosos do Brasil, viu meu raio-x e elogiou pra minha patroa. Na época olhou e falou, quem que fez esse raio-x? Tá muito bom. Aí ela saiu daquela conversa com o Galo e falou, a partir de hoje na equipe o Eric faz raio-x. Aí eu já comecei a fazer bastante imagem de raio-x, comecei a me apaixonar por medicina equina esportiva, daí fui só galgando degrau, entrei pro 4º de milha também e fiquei nessa vertente até hoje. Hoje você tá com cavalo de salto e 4 de milha, mais alguma outra raça também? Cara, tem uma raça de cavalo que eu amo, que é o cavalo doente. É o cavalo que precisa de mim, entendeu? Então, qualquer raça eu atendo. Mangalaga marchador. Pra você ter uma ideia, a gente atende algumas zebras. Zebra? Zebra. Ali no Animalia, ali em Cotia, Sei. eles chamam a gente pra ver as zebras, sedam, fazer todo o procedimento, pra gente fazer algum procedimento na zebra. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma gama, eu não tenho problema nenhum com raça nenhuma, ao contrário, eu vejo vertentes muito positivas em todas as raças. Sou apaixonado por cavalo, em geral. Mas hoje, minha clientela é cavalo de adestramento, cavalo de salto e cavalo de 4 de milha. Tanto tambor, rédeas, laço em dupla e laço. Entendeu? Principalmente. Agora, o cavalo atleta, nessas modalidades que você mencionou, tanto quanto o hipismo, o adestramento, as lesões são parecidas ou tem algo diferente entre uma modalidade ou outra? Tem suas particularidades, tem suas diferenças, sem dúvida nenhuma. O impacto no cavalo de salto acaba sendo maior na recepção dos saltos, exigência de impulsão, as lesões acabam sendo diferentes. No cavalo de rédeas também a gente tem algumas lesões características do cavalo de rédeas, tambor, idem, etc. Mas o que eu vejo é dançar entre essas vertentes é muito bom, porque você consegue trazer coisas boas de um lado e levar para o outro, coisas boas do outro lado e levar para esse. Então, eventualmente, eu faço um tratamento hormonal que é muito utilizado no 4º de milha, dentro da Hípica Paulista, que todo mundo fala, mas de onde você tirou isso? O cavalo melhorou muito, Hélio. Eu chego numa paralela que eu preciso de explosão do cavalo, e o cavalo tá com uma explosão que ele não tinha há um tempo atrás. Então, de repente, ele vai ter a impulsão pro salto e ele tá explodindo na hora da impulsão, e é o que eu precisava para ele. E eu falava, poxa, é exatamente o que a gente usa no cavalo de laço. Então a gente precisa dessa explosão, desse arranque rápido,
e eu consegui trazer do quarto de mira para o salto. Da mesma forma, vários tipos de ferraduras utilizadas no salto que eu jogo para o quarto de mira e melhora muito. Inclusive, é muito engraçado, porque eu vou viajar para atender no Maranhão, para atender no Mato Grosso, Acre, e o pessoal acha que eu vou chegar infiltrando todos os cavalos. E eu chego, altero uma ferradura, e imediatamente eu falo, dá uma trotada nele. O cavalo sai trotando e para de mancar na hora. E eles falam, meu, como é que você fez isso? E é coisa que você traz de um lado, leva para o outro, de um lado, leva para o outro. E hoje é muito dançar entre essas raças e entre as coisas boas trazidas de um lado e do outro, é muito favorável para mim. Eu acho que é muito favorável para mim. Além de não enjoar, né? É, né? Às vezes eu tô na Também ilha. gosto dessa história de Eu, tô aqui hoje, tem leilão amanhã, na semana eu já tô pro outro canto, é rodeio. Eu também gosto de variar bastante. e não colocar todos os ovos numa galinha só, que a gente não sabe o dia de amanhã. Agora, me fala uma coisa, vamos falar do hipismo um pouco aqui. O cavalo, ele tem uma impulsão muito forte nos posteriores, Sim. que naquela hora ali, ele joga toda a força dele tá nos posteriores, Sim. né? E aí, Nem ele toda. desce. A impulsão vem muito dos anteriores também. A impulsão, Também. Você vê o primeiro. ele não tá, na hora que ele vai saltar, ele não tá jogando tudo ali e a Sim. mão tá livre. Você vê o primeiro momento da impulsão, o boleto chega a quase bater no chão das mãos dos pés também. Aham. Entendeu? Da pancada que o cavalo dá pra sair pro salto. Entendeu? Ele dá uma Eu achava que era tipo, sei lá, 90% tá lá atrás. maior nos posteriores, Claro, mas tem muita também pressão nos membros anteriores. Porque a pergunta que eu queria chegar é o seguinte: seria a maior lesão? A saída ou a hora que ele. Não, como é que eu chamo isso? A recepção. A recepção do salto. Porque aí é só na frente, só nos anteriores. A recepção do salto te dá mais lesões e te dá uma visibilidade melhor de onde está o problema do cavalo. Por exemplo, um exemplo bobo: o cavalo que só se recebe na mão direita. Às vezes você vê uma pista do cavalo, o cavalo vem na mão esquerda e ele troca de mão na hora da impulsão para se receber na mão direita. Aí você fala, por que ele tá trocando de mão? Às vezes é uma coisa imperceptível que já é uma dor subclínica que você consegue perceber numa prova. Não necessariamente no cavalo treinando ou num exame clínico do dia a dia. Mas quando ele sai, que ele, né, a Sim. história da mão, saiu na mão direita, por exemplo, ele vai na descida, ele vai apoiar mais na direita? Normalmente sim. Normalmente sim. O Ele primeiro impacto não é na apoia direita. as duas. Não, senão ele cai, ele vira um ponta-cabeça, que a gente chama. Se ele bater as duas mãos juntas, ele vira um ponta-cabeça. Então ele sempre vai apoiar na mão que ele saiu. Normalmente sim, seria o jeito certo. Ele se apoiar na mão, ele bate uma mão e a outra já vai na frente, continuando no galope na mão certa. Entendeu? Se ele bater com as duas mãos, ele provavelmente ele vai dobrar, vai emboletar e vai cair por cima da cabeça. E tem treinamento para que ele possa fazer uma variação? Sem dúvida, Tem sem que dúvida. ter. Sem dúvida, sem dúvida. Existe uma modalidade dentro do salto que é o adestramento, que é muito... Eu fiquei na Alemanha um tempo com a Luciana Diniz, uma Amazonas olímpica, tal. E fiquei um tempo lá. E lá é muito engraçado, eles trabalham 6 dias da semana adestramento e 1 dia salto. Exatamente para ter esse controle do cavalo. Que no quarto de mira É a rédea. tem muito a ver com a rédeas, exatamente. Que é a base de tudo, acaba sendo a base de tudo. Ah, mas tem mudança, se você abaixar muito a cabeça, o pescoço do cavalo de tambor, vai atrapalhar ele. Tudo bem, mas o cavalo tem que saber trocar de mão, trocar de pé para trabalhar o tambor, etc. E o adestramento, mesma coisa. Então, essa troca de mão, você ter o cavalo na mão, é muito importante no salto. Até porque é muito técnico. Então, quando você chega numa linha, num duplo, você tem uma quantidade de lanças. O lance é a quantidade de galope que ele dá entre um obstáculo e outro. 1, 2, 3, e ele tem que fazer a parábola perfeita sobre o obstáculo. Uhum. Se você chegar muito perto ou muito longe, fatalmente você vai tomar um refúgio, que o cavalo parar, né? Uhum. Ou o cavalo vai fazer uma falta. Entendeu? Alguns cavalos espetaculares acabam te salvando, né? É. Mas numa altura, quanto maior é o desafio, mais difícil é o cavalo te salvar. Então você tem que ter essa parábola perfeita. Então você tem que ter tudo isso na mão. Troca de mão, troca de pé, o cavalo, o galope, o tamanho do lance dele, para você saber como chegar no obstáculo. Quando a gente vê hoje, né, eu faço leilão quase que todo dia, a gente menciona muito essa questão morfológica, estrutural dos animais. A base de criação, alimentação desde a de potro ou talvez dentro da receptora, influencia na qualidade de ossatura,
e articulação, etc? Absurdamente. Teve um Aras, Posso dizer na receptora já? sem a menor dúvida, teve um Aras que eu atendo, que eles estavam dando um buster perto da gestação, 6 meses antes do parto, para as receptoras. Só para explicar, quem não Aumentando a conhece ração. o que é um buster. Aumentando a ração, dando um aumento, aumentando a quantidade de ração das receptoras 6 meses antes da gestação. E ele estava com um índice muito grande de cisto subcondral, que é, vamos dizer, quase que um buraco no osso, normalmente articular, tá? E OCDs, que é um pedaço da cartilagem do potro que descola e fica um fragmento dentro da articulação. Eu conversei com ele e falei, puxa, vamos diminuir a quantidade de ração. Hoje, a gente tem estudos muito... foi o capítulo que eu assisti aqui, de resistência à insulina, entendeu? Hoje a gente tem estudos muito avançados sobre resistência à insulina, e elas podem causar lesões de tendão, sim, sem a menor dúvida, podem causar lesões articulares. Hoje a gente está muito avançado nesse sentido, e é um desafio muito grande a gente controlar esse excesso de carboidrato em cavalo de esporte, sem a menor dúvida. E isso se dá, como tu Desde dizendo, potro. desde potro. Esse mês eu atendi 5 potros recém-nascidos de 10 dias, de 20 dias, de 2 meses, potros novos. Não é minha especialidade. Ah, mas você não trabalha com cavalo de esporte? Sim, esses potros vão se tornar cavalos de esporte. Então, quando você pega um problema, eu peguei um desses potros, tinha um colapso de tarso. Então, um dos ossos do tarso, que são ossinhos pequenos, cuboides, ele é espremido no meio da articulação e ele acaba colapsando, ele acaba saindo da articulação e projetando dorsalmente, indo para frente da articulação. Isso compromete a vida esportiva do cavalo, sem dúvida nenhuma. E era um potro de 1 mês de idade. Isso pode, sem a menor dúvida, ter relação com a alimentação da mãe da receptora. E mineral? Também. Isso, desde potrinho? Desde potrinho, sem a menor dúvida. A nutrição é a base de tudo, E não adianta você querer reverter isso com 3, 4 anos. Ah, esse cavalo é pequeno, vamos dar hormônio, vamos dar excesso de alimentação. Não, Volta mais. você vai ferrar a articulação, porque excesso de peso... A gente viu nossos jogadores de futebol antigamente, que chegava lá na Europa com 60 quilos, de repente os caras queriam botar massa muscular para aguentar o tranco, ferrava joelho, ferrava tornozelo. Então foi Kaká, Ronaldinho Fenômeno, exatamente. Começa a ferrar tudo, exatamente porque você dá uma nutrição errada com 4 anos de idade para tentar correr atrás daquele tempo perdido de quando potro. Só para repetir, quem perdeu o episódio da Nayara, ela dá uma aula sobre isso. Dá uma aula de resistência à insulina e hoje é o tema do momento. Né? É o tema. Endocrinologia, eu acho que é o tema do momento, que a gente está descobrindo que não adianta nada você ter a maior tecnologia do mundo para tratar uma articulação, um tendão. Eu estava falando hoje com uma cliente isso. Ela já teve problema no ligamento suspensor, no tendão flexor profundo e no tendão flexor superficial. Eu falei, o problema do seu cavalo, não adianta a gente ficar fazendo PRP, ferradura, etc. O problema do seu cavalo, a gente tem que tratar ele como um todo. Porque o problema dele vem na alimentação, provavelmente. Provavelmente vem na alimentação. E lá no potrinho eu crio o campeão. Essa alimentação que eu tô preocupado lá desde o nascimento dele. Sem dúvida. Sem a menor dúvida, você tem que nascer e já começar a cuidar disso. Sem a menor dúvida. Essa criação, como a gente tinha antigamente, vamos dizer, nasceu, não, deixa que a natureza cuida, hoje não funciona. Tudo evoluiu muito, né? Evoluiu muito. A gente vê, o recorde mundial hoje dos 3 tambores é nosso, entre outros recordes, entre outros cavalos que a gente está exportando para o laço, cavalos que a gente está exportando, rédeas. Exatamente, a gente está pioneiro em muita coisa. E a globalização também nos trouxe isso, né, Rafael? Hoje a gente tem conhecimento, um trabalho científico sobre nutrição. Saiu nos Estados Unidos hoje, a gente está lendo ele amanhã, entendeu? Se não estiver participando dele, porque hoje tem grupos de WhatsApp, eu faço parte do grupo de WhatsApp, que tem veterinários do mundo todo, Estados Unidos, Emirados Árabes, Portugal, e todo dia um caso clínico, às vezes até meu, que eu jogo lá para ver a discussão, porque às vezes surge uma ideia totalmente nova que eu falo, cara, nunca ouvi falar nisso. Elião, você já tomou tereré, não? Antes de eu falar de chão,
Tomou isso aqui? Não, não tomei. Esse não, eu adoro e tem... mas... Traz uma água gelada pra ele lá, pô, ele merece. Bora. É descartável, cara. Aí tem um kit pra você levar, pra você tomar dentro do carro, onde você quiser. Tem a bombinha Obrigado. aqui dentro. Bacana, eu adoro. Não, você vai levar o seu kit. Agora deixa eu te dar, antes de mais nada, um presente aqui. Uma camisa da Agro 360 e Austin Western, nossa parceira de uma coluna que tá fazendo. Se você Obrigado. quiser, encontra nas melhores lojas do Brasil. E aqui o Obrigado. kit da comitiva Volkswagen. Ó, Depois o meu diretor me xinga aqui que eu esqueço de entregar no pô, final. bonito, boné. Te Muito entregando bonito. já. Obrigado, Vou obrigado. colocar de lado. Como eu assisto bastante, eu sempre tive inveja das pessoas que ganharam esse kit. Tá aí seu kit. Já tô feliz aqui. E se eu esquecesse no final, você tava perdido. O Elião, eu tava falando pra você, quero falar de chão. Por quê? Volta eu falar do que eu tô aqui aprendendo, viu? Claro, claro. Quando a gente fala, né, se o cavalo é bom de casco, é bom de osso, etc. O que eu quero num bom casco? Quando eu falo que o cavalo é bom de casco, o que eu quero? Visualmente ou até mesmo interno? O que você pode me explicar nesse sentido? Bom, uma sola resistente, tá? Então, uma sola mesmo, um casco forte, resistente, bem hidratado. E eu gosto particularmente, cavalo encastelado não é bom, sem a menor dúvida. Cavalo achinelado também não é bom. Então, um casco bem aberto, um casco com a ranilha ampla, não com aquele talão colapsado, isso pra mim é o Tá, espetacular. só pra quem tá em casa entender, o castelado é aquele que o casco é mais Exatamente, em é o pé. casco mais em pé e o achinelado é o casco um pouco mais deitado. Isso você corrige no ferrajamento? Corrige, casqueamento, tá? É importante você ter um casqueamento já no potro, desde os 6 meses de idade, eu indico que já comece a casquear os potros. Alguns que têm algum problema até antes, tá? Eventualmente até antes, é importante você E você casquear. consegue ver ele logo novinho, com 6 meses, você já Consegue. consegue ver essa percepção de castelado Alguns, ou chinelado? alguns sim, porque existem problemas genéticos ou problemas adquiridos. Então, por exemplo, se o potro pode ter um mau posicionamento dentro do útero da mãe e já nascer encastelado, ou com uma contratura de tendão. Então o osso cresce muito, o tendão vai encurtando, ele vai ficando contraído, e o fato de ele ficar contraído faz com que ele fique encastelado também. Uhum. Então tudo isso dá para ser mantido com o ferrajamento, casqueamento corretivo, tá? Mas assim, melhor do que corrigir é você ter um bom piquete, uma boa genética, sem dúvida nenhuma, né? Essa do piquete que eu ia perguntar, qual que é o chão ideal para um cavalo ou para um potro, seja o que for? Qual o melhor chão de um piquete? Bom, primeira coisa, um piquete para um potro ir para a receptora ou para a mãe dele, o ideal é que tenha uma boa forragem, tá? Então, eu não gosto de piquetes, ele tem que ser plano, mas muito regular também não é bom. Muito. Muito regularzinho também não é bom, porque eu acho que o potro e o cavalo de esporte também tem que ser exposto a desafios. Então esse desafio de um pouco de subida, um pouco de regularidade, um pouco fofo, é importante, tanto para os cascos como para os ligamentos e tendões, para ir fortalecendo isso, porque ele vai ser exposto ao desafio. Esse fofo vai ajudar a Sem dúvida. tendência de abrir um pouco mais Sem o casco, dúvida. que é o que a gente quer. Sem dúvida nenhuma, sem Que é dúvida nenhuma. aquele solo mais arenoso. vamos dizer assim. Sem dúvida nenhuma, porque se você pegar um solo muito rígido, primeiro que é muito seco e nada cresce num solo muito seco. Uhum. E segundo que vai criar casco rachado, vai criar casco mais compacto, entendeu? Tem o aspecto de um cinzeiro mesmo, às Uhum. vezes eu falo. Então, quando você tem um piso um pouco mais macio, você tem uma abertura maior do casco, vamos dizer Uhum. assim. Sem a menor dúvida, isso é uma coisa super importante, mas eu lido muito com desafio, Rafael. E eu acho que tanto o potro como o cavalo de esporte, ele tem que ser desafiado no dia a dia. Porque ele vai ser desafiado dentro da pista. Uhum. Então, numa virada brusca, aquele tendão, aquele ligamento vai ser desafiado. Se aquele tendão não for preparado, aquele ligamento não for preparado para esse desafio, então se você mantiver o cavalo encocheirado o dia inteiro, tirar ele, só botar a sela, ir lá, dar 2 saltos, ou então passar ele no tambor, galopando, ele não vai ter aquele tendão, aquele ligamento fortalecido para suportar o desafio naquele momento, e aí aparecem as lesões. Então o piquete tem um fator muito importante nesse sentido, de criar desafios para o cavalo. Ele pisa num piso irregular, aquele tornozelo vira e volta, vira e volta, vira e volta. Quando ele chegar na pista, vai virar e vai voltar e vai estar tudo bem. A criança criada no apartamento,
jogando videogame no tapete da sala, Uhum. quando for jogar bola com 18 anos de idade, vai ter lesão no ligamento sem a menor dúvida. Ela não vai estar acostumada com aquela torçãozinha leve. Às vezes você vê jogador de futebol virando o pé do avesso, levantando e continuando correndo. É. Você fala, cara, como é que ele não quebrou o pé ali, né? Agora, esse piquete que você tá falando, não só pro potro, o cavalo adulto de esporte Também. também. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Hum. Cavalo é um ser de piquete, sem a menor dúvida. Ah, mas o pelo não vai ficar tão lindo quanto se ele ficasse 24 horas na cocheira. É um preço que você paga para ter um animal saudável, né? E saúde, você tem que estar de frente com algumas intercorrências no dia a dia, né? Frio, calor, chuva. Quando eu fiz estágio, que eu mencionei para você, eu sempre fui muito proativo. E quando eu fiz o estágio no posto de fomento do jockey, começou a chover. E eu estava responsável pela reprodução, pelos potros neonatos, aí recolhendo todas as éguas com os potros, botando nas cocheiras. Aí o veterinário-chefe falou: por que você guardou os potrinhos novinhos com as receptoras? Eu cheguei porque ele falou assim: por causa da chuva. Receptoras não, porque eram as mães, aí tipo, isso em Ela não inglês. usa. Não pode. E não podia na época. E aí eu cheguei e falei assim: por causa da chuva, pô, começou a chover e tal. Ele falou assim: me mostre um trabalho científico que indica que a chuva pode causar algum problema de imunidade nos potros. Eu fiquei quieto, soltei todos os potros debaixo de chuva. Eu também. E é verdade, às vezes a gente tem que colocar os animais um Pra ser pouco. animal. É? Pra ser animal. Tirar da zona de conforto, né? É. Assim como a gente. Né? Uhum. Se a gente não sair da nossa zona de conforto, não tá exposto a alguma coisa, a primeira vez que entra em contato com uma bactéria, com um vírus, você vai morrer. É. Você vai ter problema. Eu tava falando de chão porque eu queria chegar no ponto das pistas, né? E cada modalidade, você vê que hoje a gente tem aí pistas que estão destinadas únicas, exclusivamente para um esporte ou para outro que não entra modalidades diferentes naquele local. Estão muito avançado nessa questão de qualidade de pista também, né? Espetacular, espetacular. Eu era da época que prova de tambor eventualmente se fazia num campo de futebol, na grama, com 3 tambores lá e hoje a gente quase que não admite uma prova que não seja em pista descoberta. Com um manejo de solo absurdamente bom. Quando um cavalo escorrega, 2 escorregam, já para a prova, vamos mexer na pista, Exato. enquanto não mexer e não deixar ela segura, a gente não continua. Então eu acho que tá cada dia melhor. Isso não só tá trazendo recordes, que estão trazendo recordes pra gente, mas estão diminuindo o número de lesões sem a menor dúvida, Rafael. Ah, mas Hélio, será? Tem muito mais cavalo lesionando? Claro, nós temos 3.000 cavalos numa prova. Antes a gente tinha 100, entendeu? Mas dos 100 saíam 10 com tendinite, corriam até o joelho de areia. Que na época a ideia de pista boa era uma pista muito fofa, então enchia ela de areia e a gente saía com 10 com tendinite. Hoje é um ou outro que sai. Às vezes o cavalo sai de uma prova e vai para outra 2 dias depois e tá 100%. Então a gente tá com pistas espetaculares. Isso tanto no salto quanto no quarto de milha. No salto existe algum tipo de areia que diminua o impacto? Existe até fibra que eles colocam misturado com a areia. Fibra? Exatamente, eles colocam misturado com a areia. A pista coberta da Hípica Paulista, tem um picadeiro coberto na Hípica Paulista, que é o solo sagrado deles, entendeu? Havia especulação de fazer uma prova de rédeas lá, tal, até arrepio o pessoal falando, não, de jeito nenhum, porque essa pista aqui vem gente de fora pra mexer no piso, etc. É o solo sagrado, sem a menor dúvida. E hoje tem algumas provas, principalmente fora do Brasil, que eles fazem em lugares que não são lugares do cavalo. Então, por exemplo, eles pegam o Parque do Ibirapuera, vão fazer uma prova aqui no Parque do Ibirapuera. E em 10 dias eles montam uma pista perfeita no Parque do Ibirapuera. E recebem, então, provas olímpicas, prova no Palácio de Chantilly. Eles fazem provas assim em lugares que não são específicos do cavalo e conseguem mexer na pista e deixar a pista espetacular em pouquíssimo tempo. Quando você fala de uma Hípica Paulista, grandes centros de eventos como Aras Rafaela, Sim.
sei lá, vou esquecer, lá em Avaré, da Rédeas, O próprio aí, parque de exposição parte de da, posições da NCR que tá da totalmente Serra. preparado, tá falando de locais Espetaculares, espetaculares. espetaculares. Mas e o CT? E o centro de treinamento lá do cara, como é que faz pra manter essa pista? Esse é o desafio? Esse é o desafio, mas quem não tem, gasta comigo. Então, às vezes. Não, mas é verdade, é verdade. Quem não tem, gasta com veterinário, com suplemento e com o tempo do cavalo parado, que é o mais caro de tudo. Você vai deixar o cavalo parado 6 meses comendo, sem estar na vida esportiva, é um grande problema. Então, quer dizer, é muito mais fácil você convencer a pessoa a manter uma pista legal na casa dele do que deixar uma pista que está lesionando os cavalos. E, eventualmente, Rafael, você chega num lugar, você atende 4, 5 tendinites. Pô, tem alguma coisa errada. Vamos dar uma olhada na pista lá. Então eu falo isso, ferrador e pista é o essencial pra gente ter menos trabalho. Ah, mas Hélio, se você não tiver trabalho, você quebra. Não quebro, fica tranquilo, eu vou ter trabalho de qualquer forma. Vamos tentar minimizar os Acho que o seu problemas dos objetivo é o cavalos. bem-estar dos animais. Sem a menor o objetivo de todos nós, É. pelo amor de Deus. Ninguém quer ter um cavalo ruim, doente, entendeu? Eu brinquei que a raça do cavalo que eu mais gosto é o cavalo doente, mas ninguém quer ter um cavalo doente. Eu É ter o quero prazer de cuidar, né? ter o prazer de cuidar. E outra, com o número de cavalos atletas que nós temos hoje no Brasil, tem trabalho para todo mundo. Então você pode ficar tranquilo que trabalho vai ter. Entendeu? Mas, se você conseguir minimizar esses problemas no foco, na origem do problema, é o melhor dos mundos, né? Agora, se estamos falando de um centro de treinamento, ou uma pista que eu tenho em casa, eventualmente, seja o que for. Quem vai me dizer, ah, levando em conta a minha ignorância, Claro. quem vai me dizer se a minha pista não está adequada, ela precisa de um reparo? Esses caras que hoje estão fazendo o preparo de pista, ou um veterinário como você vai saber melhor me dizer qual a qualidade da pista? Eu acho que todo mundo junto. Eu acho que todo mundo junto. O cavalo é multifatorial, isso em vários pontos, em ferrajamento, em preparo de pista, em treinamento. Se todo mundo não trabalhar junto, a gente, se tiver um elo ruim nessa corrente, não vai virar. E não vai virar no pior dos momentos, que é pro treinador e pro cavalo. É. Eu acho que o foco tem que ser sempre o cavalo, sem a menor dúvida. O foco tem que ser você sempre fazer o melhor pro cavalo. O resultado vai vir. Se o cavalo estiver bem, o resultado vai vir. E aí o que acontece? Foi aquilo que eu te falei. Pô, tá tudo bem. Alguma coisa tá sendo feito de certo nesse centro de treinamento. O cara não tem lesão, os cavalos estão ganhando prova, tá tudo bem. Aí você olha a pista e fala, mas essa pista é meio feia, né? Essa terra é vermelha, não é aquela areia do Águas Rafaela, que é super branquinha e tal, né? Mas tá bem, porque você não tem problema de lesão, você tem uma recuperação rápida dos cavalos, etc. Então, tá legal. Não vamos mexer em time que está ganhando. Vamos pensar assim. Quando você tem 10 problemas parecidos no mesmo lugar, você chega e fala, calma, vamos descobrir onde tá o problema. Ferrajamento, puta, dá pra melhorar. Pô, chega aqui, vamos conversar aqui, vamos sentar aqui, vamos ver o que a gente pode melhorar, o que você pode fazer aqui, vamos fazer. Hoje eu faço muito raio-x durante o ferrajamento. Então a gente radiografa antes do ferrajamento e depois do ferrajamento. E vê melhoras assim espetaculares. Eu participo de muitos cursos de ferradores. Então, quando vem pessoas de fora dar cursos, eu vou com o meu aparelho de raio-x, às vezes gratuito, para aprender. Então eu tenho primeiro muito contato com os ferradores e também aprender mesmo. Com aquele curso eu aprendo muito. Não de ferrajamento, eu sou horrível casqueando um cavalo, mas pelo menos para poder coordenar um ferrajamento. E ando muito junto com vários ferradores, eu sou amigo de vários, faço parte de grupo de estudos de alguns ferradores, etc. Então eu chamo o cara e falo, pô, vamos tentar melhorar isso, vamos tentar fazer aquilo, o que você acha, tal. E quando a pessoa vê o resultado na hora, é gratificante para mim e pro ferrador. Uhum. Porque às vezes o cavalo tá manco, o cara vai lá, muda um ajuste na ferradura, troca o cavalo sai tretando zerado. Aí você olha pra ele e fala, pô, tá vendo, cara? Pô, que legal, e tal. Ontem eu fui indicado por um ferrador para atender um lugar em Avaré. E ontem mesmo, o ferrador que me indicou.
que eu conheci ele, a gente ferrou um cavalo juntos, e ele ferrou, na verdade, eu radiografei o cavalo e trocamos umas ideias, tal, o cavalo melhorou bastante, ficou em segundo no Nacional, graças a Deus, Legal. agora, e aí ele me indicou para atender um lugar em Avaré. Então, quer dizer, esse trabalho em conjunto é essencial. Se tiver um elo ruim, cara, quebra todos os outros elos. Mesma coisa se o elo ruim for o veterinário. E não tô dizendo veterinário ruim ou bom, ou ferrador ruim ou bom. Aquele que não é bem-vindo naquele lugar. Já aconteceu comigo. Uhum. Eu chegar no lugar, o treinador torceu o nariz e fala, não, mas eu gosto do Josézinho. Rafael. Eu gosto do Rafael, exatamente. Aí o cara, tudo que eu for fazer ali, Rafael, vai dar errado. Tudo que eu for fazer, por melhor vontade que eu tenha de que dê certo, vai dar errado porque não vai estar galopando na mesma mão, no mesmo sentido. Agora, quando tem uma frase famosa no cavalo, né? Quando os estribos se tocam, A amizade tá selada. a amizade tá selada, cara. Então, quer dizer, quando você trabalha junto, cara, o resultado aparece. E nesse caso, se não cria esse rapport entre o seu treinamento, seja por um gerente, alguma coisa, é melhor abandonar? Na verdade, O desafio de tentar conquistar. se tiver dentro daquele limite que eu falei pra você, daquele seu limite, tudo bem você conquistar. Você conseguir mostrar pra pessoa que vai dar certo. Tem paciência, Rafael, que deixa eu tentar trocar só essa ferradura. Você, não vai adiantar, deixa eu tentar, cara, vai dar certo. Já aconteceu comigo. Um treinador muito importante. Inclusive, eu fui trocar uma ferradura no dia da prova. E ele chegou e falou, pô, eu não gosto de mexer na ferradura no dia da prova e tal. Só que esse já confiava em mim. Então foi mais fácil. Tá. Eu falei, você confia em mim, pô? Ele falou, confia, mas no dia da prova. Eu falei, meu cavalo tá bem? Ele falou, não, tá horrível. Eu falei, então, deixa mexer, porra. A gente trocou lá na Hora Rafaela. O cavalo tava dando 17.800, um cavalo de 16. No dia seguinte, ele correu 16.400. Putz. Então, só trocando a ferradura. Então, quer dizer, sapato apertado, ninguém vai correr bem com o sapato apertado. Então, quer dizer, mas se tiver dentro do seu limite, eu acho que vale a pena você tentar conquistar. Uhum. Entendeu? Porque nem todo mundo vai gostar de você de cara. E aí, se você conquistar, muito bem. Se tiver que pular esse muro, aí não, porque aí eu acho que você vai estar indo embora insatisfeito, e aí você não vai estar prestando bom serviço, porque o bom serviço também diz de você trabalhar bem e trabalhar feliz. Uhum. Pô, você trabalhar insatisfeito, empurrado, pô, não queria fazer isso, mas vou fazer só para conquistar o cara, tal. Isso daí eu não faço. Isso daí eu prefiro abandonar ou falar pra pessoa, olha, naturalmente Acho que isso é natural, né, Elião? Porque você tem aí, médico é assim, super, né, humano, mecânico, não é verdade? super. Putz, você indica o mecânico, não vai, aquele cara é bom pra caramba, o cara vai lá e odeia ele, não tem como, Exatamente. né? E acho que o veterinário Exatamente. também é assim, né? Exa- Ferrador, todo mundo está na mesma. Exatamente, exatamente. E às vezes tem patologias que você precisa de tempo para resolver, e às vezes a pessoa não tem essa paciência, ou por azar, também já aconteceu o contrário. Dei sorte de chegar no lugar, bater o olho, falar, não, Bateu. isso daqui, pum, tirei um cravo da ferradura. O cara olhou e falou, meu Deus, ele é mágico. Eu pensei, cara, se ele soubesse que eu cheguei já tava tudo pronto, já tava tudo fácil na minha mão. E tem aqueles casos que não, que você vai lá e não vai ter sucesso, e o cara vai olhar e vai falar, pô, o Hélio não é bom, não resolveu o problema daquele cavalo, ou o João, ou o Paulo, entendeu? E é o serviço de confiança. É o serviço de confiança. Quando era novo, eu anunciei em revista, eu fiz o caramba. Raramente vão te ligar. Isso serve pra você usar sua marca, mostrar sua marca, mas Ou assim, saber onde te encontrar também. ou saber onde te encontrar. Agora, te ligar mesmo, vão te ligar quando, exatamente o que você falou, quando alguém falar, cara, o Hélio viu esse cavalo e resolveu esse problema pra mim. Então, dá uma ligada pra ele e tal. É um serviço muito de confiança. Agora, falando em serviço de confiança, que é um assunto polêmico, se criar polêmica aqui não tem problema, gente. Questão do vet check. O que como é que eu digo? Um vet check bom pra você? Eu sou veterinário, finge que eu sou veterinário. Sim. Pode ser que eu reprove um animal e você aprova ou vice-versa? Ah, boa. Ótima. Como é que fica nessa história que eu tô nos leilões sofrendo com isso também, tá? Ótima pergunta. Não, então eu vou te falar agora. E isso eu me sinto muito à vontade de falar isso. A gente faz uma palestra por ano.
um curso por ano, tá? Inclusive chama Equine 360. Putz, vamos fazer junto esse negócio. E esse Agro 360 e Equine 360. Vamos fazer um podcast lá no Equine 360. E ano passado, esse ano, aliás, que é no comecinho do ano, esse ano, a gente fez uma mesa redonda sobre exame de compra. VetCheck. É esse. 5 veterinários, tá? Neymar Roncati, trabalha bastante com lusitano e cavalo de adestramento. Patrícia Brossi, é autora de livro, fantástica, também atende muito cavalo de adestramento. O Rogério Saito, veterinário da equipe olímpica brasileira de salto. Eu e o Henrique, que atende bastante cavalo de rédeas. E eu chamei, inclusive, também o Alfredo, que atende bastante cavalo da Proecos. Que atende bastante cavalo de tambor. Ele tinha um compromisso familiar, não pôde participar, queria ter ido, mas não pôde, grande amigo. Enfim, o assunto foi exame de compra. Unanimidade. Primeiro, nunca aprove ou reprove um cavalo. Porque é uma responsabilidade muito grande, como eu disse aqui pra você. O bom cavalo, ele pode ter lesões importantes e ganhar a prova até os 20 anos de idade dele. E o cavalo ruim pode não ter lesão nenhuma. E, eventualmente, vir a ficar sentido depois de uma semana da compra. Então, aprovar ou reprovar, você está cumprindo uma responsabilidade muito grande. O que eu faço? E alguns, na mesa redonda, falam que nem isso fazem. Eu coloco o nível de risco de comprar aquele animal. Então, risco baixo, risco médio ou risco alto. Como você pode se proteger de falar isso sem uma responsabilidade muito grande? Embasado em estudos científicos. Por que isso? Tem vários trabalhos que citam isso. Essa semana eu li um sobre cisto, que eu já citei aqui do cisto em potros e tal, sobre cisto. Quando os cistos doem e quando os cistos não doem. Embasado em 2.000 cavalos que tinham cistos, cavalos de salto com cistos na Europa. Então, quando eu ver um cisto numa posição do osso, por exemplo, central no osso, eu já vou saber que, segundo aquele trabalho que acompanhou o cavalo por 10 anos com cisto, aquele cisto tem pouca incidência de causar dor. Quando eu ver no canto do osso, eu vou falar, tem maior incidência de causar dor. Mesma coisa o OCD, os fragmentos dentro da articulação. Por incrível que pareça, quando eles são dorsais, quando eles são na frente da articulação, eles tendem a doer. Quando eles são plantares ou palmares atrás, eles não tendem a doer. Então, quer dizer, isso está descrito em vários trabalhos técnicos. Então, quando eu vou fazer um exame de compra, eu vou embasado em todos esses artigos. Eu não vou com a opinião só do Hélio. Claro, a minha experiência conta muito. E tem muito também do que vai ser utilizado aquele cavalo, qual a idade daquele cavalo. Um cavalo de 10 anos não pode ter as mesmas lesões de um cavalo de 2 anos. Quando você vai fazer um exame de compra de um potro, eu faço muito exame de compra, eu faço mais de 20 por mês. Mais de tudo, para hipismo, para tudo. Milha, para tudo. Para pessoas de fora do país, de fora do estado. Então eu documento muito bem o exame de compra. E hoje eu tenho vídeo endoscópio, então tenho vídeo da endoscopia, os raios-x, eu faço desenho no raio-x para mandar para a pessoa, eu filmo todo o exame de compra, então o exame clínico eu filmo inteiro, eu filmo as flexões, eu filmo o cavalo na guia, eventualmente se o cavalo for trabalhado, eu filmo o cavalo trabalhando, para mandar para o proprietário, até para me proteger. Porque, eventualmente, o cavalo chega a manco na propriedade, pode acontecer, no caminhão, um acidente, uma broca. Já aconteceu há pouco tempo, o cavalo teve uma broca. Vai tudo documentado, porque, eventualmente, a pessoa chega e fala assim, não, o cavalo chegou aqui manco. Olha como ele estava no dia. No dia que eu examinei, ele estava aqui, estava sem marcar. Ah, mas e se o dono deu um anti-inflamatório, um analgésico pro cavalo? Eu falo, quando eu mando a proposta do exame de compra, eu mando 5 tipos de exame pro comprador escolher. Desde o mais simples até o mais completo. Então, por exemplo, quem escolhe é o comprador. Então, se ele pedir com endoscopia, ultrassom, 60 projeções de raio-x, eu faço com endoscopia, com ultrassom, com 60 projeções de raio-x. Se ele escolher com 10 projeções de raio-x, o mínimo são 18 projeções de raio-x. Se ele escolher com 18 projeções de raio-x, eu faço com 18 projeções de raio-x. Mas eu acho que a gente se protege com isso, documentando tudo.
e laudando tudo. Detalhe, Rafael, você falou de leilão. O laudo e todo o exame é do comprador. Eu não tenho obrigação de mandar para o vendedor, nem para o leiloeiro, nem para ninguém. Se o comprador quiser mandar ou me autorizar a mandar para todo mundo, eu mando, claro, entendeu? Mas eventualmente, porque já aconteceu isso de leilão. Da leiloeira falou, me manda o laudo que você recusou o cavalo pro cara comprar. Eu falei, não, eu não recusei. Eu examinei, falei do risco do cavalo e mandei tudo pro tal pessoa. Pede pra ele que ele te manda, que ele tá com o laudo, tá com as imagens, tá com o mapa, tudo. Ele te manda, porque ele que me pagou, não posso ficar espalhando. Até porque isso queima o cavalo, eventualmente. Eu não tenho obrigação, existe uma coisa que se chama sigilo médico. Então, eu não tenho obrigação de sair divulgando que eu fiz um exame de compra no cavalo XY, o cavalo não passou. Até porque eu não uso o termo não passou, mas que o risco do cavalo é alto. Até porque o risco desse cavalo ser alto não bate nada. Teve cliente meu que comprou o cavalo com risco super alto. E eu atendo esse cavalo há 5 anos, o cavalo nunca mancou. Só que o risco dele era alto. Ele sabia disso. Ele usou, inclusive, isso para negociar o cavalo. Ele falou, o risco dele é alto. Aí a pessoa, não, eu sei, mas vamos fazer um negócio. Ele negociou, me ligou de volta e falou, a gente consegue manter esse cavalo por 1 ano? Falei, cara, difícil eu falar, mas se é um bom negócio pra você, ele tá curtindo o cavalo até hoje, dentro da Hípica Paulista há 5 anos. E o cavalo nunca mancou. Então, quer dizer, é o risco que a gente pode falar, não passou no exame de compra, isso eu não faço. Porque na verdade o que eu vejo hoje são pessoas que às vezes não se sentem confortáveis em enumerar esses riscos que você está colocando, Sim. né? Uma coisinha simples ali, aí vai do que você está falando agora de estudo, né? De você saber, como você falou, de um cisto, na posição X é de um jeito, na posição Y. E no que vai ser usado o Vai ser cavalo. usado, exatamente. Rafael, você não pode fazer um exame de compra sem conversar com a pessoa, sem entender quais os riscos, o que a pessoa quer expor aquele cavalo, a qual risco. Então, pô, você vai fazer um exame de compra para uma criança, correr uma vez por mês. É diferente de você fazer um exame de compra de um cara que vai usar o cavalo todo dia, num piso Correr em alta performance. em alta performance, tá. Você vai fazer um exame de compra do cavalo de 15 anos de idade. Ele tem achados radiográficos. Lógico que vai ter, não só radiográficos clínicos. Outra coisa, que foi unânime entre todos os veterinários nessa mesa redonda, e eu acho que é unânime entre todos. A clínica é soberana. Se você tem uma imagem não tão boa, sem clínica nenhuma, o cavalo trotando bem, se usando bem, e existe uma coisa que é a associação biomecânica do que aquela imagem traz. Então, por exemplo, você tem uma lesão que faz o cavalo encurtar o passo. Só que aquele cavalo não encurta nada. Aquele cavalo se usa, trota super bonito, galopa na mão certa. Será que aquela imagem de raio-x é tão importante? Será que a gente não tem que parar um pouco e analisar que a gente melhorou muito o equipamento também? E hoje a gente vê lesões que há 10 anos atrás a gente não enxergava. Entendeu? Hoje, exame de compra, a maioria dos exames de compra que eu faço, a gente tem raio-x de coluna. Então tem raio-x de pescoço, tem raio-x de coluna. Às vezes pedem ultrassom da coluna do cavalo. E há 10 anos atrás a gente nem fazia ultrassom de coluna, entendeu? Então mudou muito. Aí acaba tendo mais achados do que tinha antes, sem a menor dúvida. Agora, acho que o grande segredo seria buscar profissionais de alta patente, vamos chamar assim, para que Sim. façam esses exames, Sim. né? E Às vezes, alguns veterinários que não estão especializados em medicina esportiva equina estão acabando sendo consultados para laudos que não é a especialidade dele. Sem a menor dúvida. É isso. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. E eu vejo o seguinte, e não dá para cobrar tão barato nesse serviço. Por quê? Porque demanda tempo. Demanda tempo. Às vezes eu fui pro Goiás, eu vou a cada 2 meses pro Goiás atender uns cavalos, e eu vou de carro. Goiás é o mais longe que eu vou de carro. E eu curto. Eu curto a estrada, eu vou ouvindo podcast, vou ouvindo podcast na estrada, vou te ouvindo e tal. E eu vou pro Goiás e eu curto. E outro dia um veterinário falou, pô, você é louco, vai até o Goiás dirigindo. Falei, cara, eu fiz 2 exames de compra ontem, dá muito mais dor de cabeça do que pro Goiás. Porque no Goiás eu tenho que resolver tudo em uma manhã. E eu saio de lá com tudo resolvido. Eu monto no meu carro, 20 horas de estrada, mas 20 horas de estrada eu durmo na estrada, tal. Mas 20 horas de estrada tranquilo, vendo podcast e tal, curtindo a estrada.
esse exame de compra que eu fiz, eu tenho que entender o que o comprador quer, o que o comprador espera daquele cavalo, que isso é muito importante. Às vezes o vendedor me liga e fica, Hélio, você falou uma coisa que eu adoro, quando tá o comprador e o vendedor junto, acompanhando o exame de compra. Putz, eu adoro. Uhum. Eu adoro. Porque aí tudo que eu falar não tem... É uma linha reta. Uma linha reta. Que às vezes até o comprador, você chega pro comprador e fala, olha, tem essa lesão, não vejo tanto problema, tal. Ele liga pro vendedor e fala, o Hélio falou que o cavalo é quebrado. É cheio de lesão. E você fala, não falei isso. É. E teve uma aula que eu tive do Dr. Márcio Tolentino. Isso é uma enciclopédia. Ele é uma enciclopédia. Isso. A penúltima vez que eu fui lá ontem, mas a penúltima vez que eu fui, ele tava lá, e toda vez que eu vou e ele tá, é uma aula, ele sempre fala, Hélio, desculpa, eu tô te alugando. Eu falo, não, eu tô aprendendo, eu sento lá, a gente fica batendo papo altas horas. E ele falou uma coisa muito interessante. Eu fui fazer um exame de compra de uma égua dele, queria colocar à venda, pra ver se ela tinha alguma coisa, pra já ou avisar, ela tem isso, ou não colocar à venda, ou tratar antes de colocar à venda. E aí eu fiz os raios-x, fiz tudo, fui mostrar pra ele. Ele é médico, né? Doutor, tem isso daqui, tem isso daqui, tem isso daqui, tem isso daqui. Hélio, aquele jeito calmo dele, né? O que é relevante em tudo isso? Não, relevante nada. Então por que você me falou tanta coisa? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, não, doutor, é bom eu falar, porque é bom você saber, eu fiz o raio-x completo da pôtria, é bom você saber tudo que a pôtria tem. Ele virou pra mim e falou assim, entendi, não, isso sem dúvida. É muito bom. Ele queria que eu chegasse em algum ponto. E eu cheguei, burro, caí na armadilha dele, né? Eu cheguei e fiz assim, não, e outra, já vai vir outro veterinário fazer esse exame de compra. E se ele ver alguma coisa que eu não vi, você vai achar que eu não sou bom o suficiente. Ele vai falar assim, primeiro que eu não vou achar isso, porque se eu te chamo pra atender meus cavalos, é porque eu confio em você. Já me deu um soco no baço, mas o pior tava por vir. Ele falou, segundo, que essa atitude que você tá tendo é uma atitude política. E quando você fala de medicina veterinária, você não pode ser político. Você tem que ser técnico. Aí eu fiz assim, puta que pariu. Aí eu ajoelhei, aí foi nocaute. Aí foi nocaute. Aí eu falei assim, o senhor tem razão. Ele falou, porque quando você parte pro lado político da coisa, e acho que é isso que você tá falando, o medo do que o outro veterinário vai ver, o medo desse cavalo mancar e você falar que o cavalo é de baixo risco e daqui um mês esse cavalo mancar, pode mancar, qualquer um. Eu acho que esse é o grande risco. O cara dá uma, entre aspas, garantia e depois o cavalo... Mas a garantia técnica tá lá pra qualquer um ver. Você me mostrou um raio-x agora há pouco e eu olhei e a minha opinião foi a mesma do outro veterinário, porque tecnicamente ele foi perfeito. O cavalo não tem quase nada, o cavalo é bom de raio-x. E isso tecnicamente já tá mostrado lá. Tecnicamente você filmou o exame de compra, as flexões, você filmou o cavalo trotando, filmou o cavalo na guia, fez um exame completo, você tá protegido ali. Então, isso é tranquilo. Agora, politicamente, como disse o Dr. Márcio, a gente não tem que entrar, a gente tem que ficar do lado de fora, fazer o trabalho técnico, muito bem, obrigado, e acabou. Seu evento que você faz em janeiro? Como é o nome do evento? É antes do carnaval. Certo. Então a gente escolheu essa data, Equine 360, como Equine 360. Não copiei, juro. Né? A nossa ideia foi ter uma visão ampla do cavalo, que eu acho que é um problema sério. Quando você trabalha com o cavalo de esporte, você foca na prova, no esporte. Quando você trabalha com fisioterapia, você foca na fisioterapia. Quando você trabalha com reprodução, você foca na reprodução, neonato. E o cavalo é um ser só. E acho que tem que ver o cavalo como um todo. Por isso que a gente escolheu 360, para enxergar o cavalo nos 360 graus. E a gente faz uma semana, normalmente uma semana antes do carnaval. A gente escolheu essa data exatamente porque tem poucos eventos equestres, então as pessoas já não estão, os veterinários já não estão tão ocupados, não tem essa agenda cheia. É um evento de 4 dias, 2 dias teórico, 2 dias prático. Para veterinários. Só para veterinários. Só para veterinários. Só para veterinários. E pode ser estudante ou só formado? Estudante e formado. E olha que interessante, Rafael. Esse ano
falo ano passado, que toda hora. já foi, né? Minha esposa me corrige toda hora, esse ano. E nesse última edição, a gente teve 2 estudantes inscritos. 150 veterinários, 130, 150 veterinários formados e veterinários velhos, veterinários referência na medicina veterinária, todos referências, e 2 estudantes. Aí quando eles me mandam mensagem, falam, nossa, o meio do cavalo é muito difícil de você entrar. Onde você tá? Você tá sentado, talvez você esteja sentado na mesa errada, cara. Exato. Vá procurar a mesa certa. Vá procurar onde estão as pessoas que você considera referência e vá sentar na mesa com eles. E aí, eventualmente, você faz uma coisa simples, como, por exemplo, pô, esse boneco tá torto, deixa eu ajeitar aqui pro Rafael, que acho que vai ficar melhor no vídeo. E aí o Rafael fala, pô, esse cara é esperto, esse cara é bom. Pronto. E aí você fala, Rafael, você precisa de alguém pra te ajudar aqui? Pô, Hélio, depois vamos conversar assim e tal. É relativamente fácil, então você mostra a sua cara. Esse ano nós estamos fazendo um trabalho para tentar divulgar um pouco mais nas faculdades, para tentar atrair um pouco mais de estudantes, para ver se o problema foi falta de divulgação ou não, entendeu? Mas a base é essa. Já use o Agro 360 para divulgar, então, para ver se chega lá. Tem Bom, um estudante que nos acompanha. Tá divulgado. Esse próximo ano vai ser em janeiro, na última semana de janeiro. Vai vir a Maria Fernanda Torres, uma médica veterinária de Bogotá. Ela é super especializada em anatomia e biomecânica, que é a base do cavalo. Sabe? Quando você vê um cavalo se movimentando, isso em alta velocidade ou em baixa velocidade, biomecânica é essencial para você diagnosticar pequenas claudicações ou déficit de movimento, que às vezes é subclínico pro olhar desatento, mas quando você tem uma queixa do treinador, pô, esse cavalo não tá trocando de pé. Você vê o cavalo galopando e fala, tá, isso daqui é articulação sacroiliaca, que é na coluna. Você vai lá, trata a articulação, o cavalo começa a trocar de pé, o cara fala, cara, esse cara é um gênio. E não, pura biomecânica. E ela é especializada nisso. Então, e ultrassonografia. E os 2 dias de prática vão ser relacionados com ultrassom. Muita parte de ultrassom. Vai ser em Datuba, na Unimax, um auditório super bacana para 350 pessoas. Legal. A parte prática é limitada para 30 pessoas, porque é hands-on. Então é para a pessoa botar a mão na massa mesmo, praticar ultrassom, sem a menor dúvida, praticar bastante ultrassonografia. E nessa de mão na massa, os demais ficam pode acompanhar. Só não vai colocar a mão na massa. Não, na verdade, a gente tem um pacote da teórica e o pacote da teórica e prática. Entendeu? A teórica e prática são só 30 vagas. No ano passado, parecia cocheia de alvenaria no Horácio Rafaela. Acabou, sem brincadeira, acabou em 2 minutos. A parte prática. A gente colocou a venda, inclusive para ser um dia a gente colocou 2, porque exatamente tem uma procura absurda e teve gente que ficou sem, a gente colocou 2 dias. Então vão ser cerca de 30 a 40 vagas só para a parte prática, só que aí é no dia seguinte, depois da parte teórica. Entendeu? Então é destinado só para médico veterinário, aí, formado. A parte teórica não, veterinário e estudante. Agora, Elião, o Brasil tá crescendo muito na equinocultura, não tá? Eu tô vendo aí números expressivos de... Outro dia, né, aliás, nós lançamos agora o podcast recentemente, o Papo com o Artista, né, que é produzido aqui pela Pod 360, eu tenho o privilégio de estar apresentando, e números expressivos de animais registrados, pelo menos no quarto de milha. São 24 mil, se não me engano, 24 mil animais por ano. É um crescimento exponencial. Quando a gente fala de mão de obra para trabalhar com esses animais, tem espaço pra caramba, não tem, pra vir aí? Muito absurdo. E as especializações, Rafael? É. As especializações. Tem veterinário especializado em ferrajamento, tem veterinário especializado em cardiologia, tem veterinário especializado em dermatologia, em todas as especializações, entendeu? E a gente precisa dessa rede de apoio, sem a menor dúvida. Quantas vezes eu não ligo para um veterinário especializado em cabeça? Eu faço um raio-x da cabeça de um cavalo e mando para ele. Então, quer dizer, a gente precisa dessa rede de apoio dessas pessoas especialistas. E é muito mercado. O mercado é muito amplo. E precisa de gente boa. Precisa de muita gente boa. Porque o cavalo eu comecei no cavalo e acho que todo mundo que você entrevistou é quase a mesma história. É um vício. Ser apresentado para o cavalo tem uma energia que te atrai de uma forma
que dificilmente você consegue largar. Então, quando eu falei para não misturar o hobby com o trabalho, mas será que o seu trabalho não se torna seu hobby também? Então, quer dizer, esse cliente que eu fui indicado para atender em Avaré, eu não tinha agenda, porque eu vou para o Maranhão no começo da semana que vem, depois eu vou para Alemanha em agosto, e eu não tinha agenda. Eu falei para ele, cara, se eu for na sexta e eu tenho que ir para Martinópolis, ver uns cavalos também em Martinópolis. Falei, se eu for na sexta-feira, aí eu pensei, aí sábado eu já estico para Martinópolis e tal. É uma grande confusão na minha cabeça, eu confesso, do que é meu hobby e do que é meu trabalho. Porque é muito gostoso, cara. É muito gostoso. O meu olho brilha até hoje. Você monta ainda? Não, não. Mas Isso por quê? eu, Não consegue? isso eu parei, cara. Isso eu parei. Porque eu não consigo e eu acho que eu desenvolvi um gosto muito grande por estar embaixo. Por estar embaixo. Então, esses Você não dias. sente falta? Cara, honestamente, não. Não, não, porque meu contato com o cavalo é muito, muito próximo, né? E muito diário, e com as pessoas que montam, Uma das coisas etc. que eu mais sinto falta é montar hoje. Eu monto muito pouco. Aham. Ontem eu montei um pouquinho com meu filho, enquanto ele estava treinando, eu fiquei no outro cavalo caminhando só, mas Já já dá. dá uma carregada na bateria maravilhosa. Não, é uma delícia. Não, é uma delícia. É que faz muito tempo que eu não monto mesmo, e eu não tenho talvez essa pessoa Essa que me tira. dependência, talvez, seria isso o termo? Não, não, eu acho que essa pessoa que me tira da zona de conforto. Porque no jiu-jitsu eu tive meu sobrinho, que meu sobrinho começou a praticar jiu-jitsu, e eu tava já querendo ir uma vez por semana, mais velho, com umas lesões, etc, etc. E ele: "E aí, vamos hoje?" "Tô chegando de Bauru, cara, cansado, e tal. Te pego, vamos." Vamos. Aí eu ia e saía de lá com uma sensação que você acabou de falar. Aham. Puta, que delícia, que sorte que eu fui, cara, É. porque se eu não tivesse ido, eu não ia estar com essa sensação gostosa. E no cavalo talvez me falte uma pessoa, como seu filho fez com você. É. "Vamos montar cavalo?" Então, como a gente tá sempre corrido, sabe? "Puta, tô saindo de Bauru, vou chegar em casa 11 horas da noite. Tchau, 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 gente." Tchau, monta no carro e vai embora, tal, tarará. Talvez por causa disso eu não esteja montando mais. Agora, voltando à questão da mão de obra, o brasileiro hoje é muito valorizado mundo afora, não é? Você tá falando, você vai fazer o quê na Alemanha agora? A minha esposa, ela vai com a equipe de volteio Hum. pra Aarhem, É inclusive veterinária também? veterinária, inclusive motivo de muito orgulho, que ela vai ser a veterinária da equipe do Mundial Que de legal. volteio, em Aarhem, Parabéns. que é a final da Copa do Mundo, Aham. do Mundial de Pismo geral, da FEI, né? Então vai ser volteio, adestramento, salto, são várias modalidades, CCE, num evento só na Alemanha. E ela vai com a equipe de volteio, e eu vou encontrar com ela, eu vou só para assistir o salto e um finalzinho do paradestramento. Então, a pergunta era pra você cair na sua esposa, então quer dizer, é uma veterinária brasileira Sim, de sim, atuação num evento internacional como sim, esse. sim. Mas os brasileiros estão sendo bem vistos mundo afora, com Muito, os veterinários, eu quero dizer. muito, muito. Já eu em 2021 eu fui pra Alemanha, e 2021, 2001, 2002, 2021 foi agora. 2001, 2002, exatamente. E eu fui pra Alemanha, já era muito procurado. O brasileiro é uma mão de obra espetacular, espetacular. E o cavalo tem um problema que ele tá faltando profissionais do cavalo, porque ele exige bastante da gente. A verdade é essa, é É. final de semana, não tem horário, tal. Então, às vezes, o caminho mais confortável é outro, é trabalhar numa clínica e trabalhar, em outra área, não no cavalo. Então, no mundo tá faltando mão de obra na veterinária equestre. Teve um trabalho feito pela revista The Horses, inclusive falando muito sobre isso, que a medicina veterinária nos Estados Unidos, equina, tá com um déficit muito grande. E ano passado eu fui no curso dos melhores veterinários do mundo, o Denoir, Jean-Marie Denoir, um francês. Hum. E ele falou a mesma coisa da França, que ele não tem pessoas para trabalhar em residência, ficar jovens para trabalhar na clínica dele. E aí o brasileiro nada de braçado, né, que o brasileiro Fenômeno, né? é muito, ele consegue juntar, eh a parte clínica, a parte do olho, a parte da vontade, a parte de brilhar o olho, de ficar até tarde, de não ter horário. Então eu acho que o brasileiro consegue, tanto que a gente tem cientistas, eu falei da FIV, Uhum. eu entrevistei um veterinário,
que está na Universidade da Pensilvânia, que é um dos pioneiros na FIV no mundo, na fertilização in vitro em cavalo. Em No mundo, cavalos. em cavalos. E de repente, pô, vários outros veterinários brasileiros que são conhecidos mundialmente e estão desbravando aí o mundo de uma forma espetacular, né? Emirados Árabes, Estados Muito. Unidos, Europa, eles adoram A in o vitro brasileiro. in vitro tá nos Estados Unidos, tá na Plaza, né? Não tem nem o que falar, né, da in A vitro. Perla teve aqui, deu uma aula. Eu também acompanhei Você o podcast, lógico. Devia ter feito a pergunta pra fazer pra ver se você assistiu mesmo. Cara, não, mas pode perguntar porque eu acompanhei sim, eu sou fã da Perla, o trabalho que ela faz é espetacular. É uma sumidade no assunto, então os brasileiros são muito bons nisso, É isso aí. muito bons nisso. Cara, quero te agradecer muito por ter vindo aqui. Não sei se faltou alguma coisa. Bom, faltou. Falar de cavalo fica até Vai de amanhecer, né? até a semana que vem. Mas quero te agradecer. Eu sei da sua correria aí, tratando desses animais que a gente ama tanto. Parabéns pela sua história. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Rafael. Quando fui convidado aí, eu fiquei até honrado, Poxa, porque como eu obrigado. sou consumidor do podcast, Que legal. eu fiquei honrado. Eu falei, poxa vida, deu até um nervoso de estar participando Imagina. aqui. Eu participei de vários, mas é uma honra estar aqui. E nada, obrigado. Aqui é bate-papo. A gente fala do que a gente ama, né? Foi muito gostoso. Agronegócio de uma forma geral e o cavalo é uma força muito grande dentro do agronegócio brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. Foi muito gostoso. Obrigado pelo convite. Mais uma É vez. isso aí. Eliel não. Doutor Hélio Itapé. Não, mas- Esse foi mais um Agro 360, um papo muito bacana desse assunto tão importante que é a medicina veterinária esportiva. Semana que vem a gente volta com mais Agro 360. Espero aqui.